em 2 minutinhos o webinar. Muito bom, sejam todos bem-vindos a mais um webinar de Cloud. Hoje a gente vai falar sobre o Windows 10, por que a gente faz o upgrade, o que a gente ganha, o que a gente de vocês ganha de diferencial e também como é que isso se relaciona com Cloud, né? Esse é um webinar que é parte de uma série de webinars que acontecem todas as sextas-feiras, às 11 horas. Vocês devem ter recebido por e-mail a agenda desses webinars, mas se você não recebeu, eu vou deixar alguns contatos para que vocês peçam informações sobre o webinar. A gente tem o webinar no mesmo modelo dos outros, então eu vou seguir direto com a apresentação. E se vocês tiverem perguntas durante a apresentação, podem fazer pelo chat. Eu estou aqui junto com o Júlio e com o Adriano, que estão monitorando o chat. Então, todas as perguntas que vocês fizerem no chat, no final a gente vai ter um espaço para responder essas perguntas. Assim, a gente consegue liberar uma gravação completa desse webinar no canal do YouTube. Para quem não já assistiu, ou se você quiser assistir novamente, de uma forma mais curta, aí, a gente vai disponibilizar essa gravação também. Me avise no chat se por acaso vocês estiverem com problema no áudio, se não estiver conectando, a gente já faz um ajuste aqui. Se vocês puderem me mandar um sinal agora, se o áudio está bom para vocês, já começa o webinar agora.
vai falar um pouquinho do Microsoft 365 também, mas principalmente os aspectos do 365 que falam de Windows. Então, por que é considerado o Windows mais seguro e o Windows da história da Microsoft? Um comparativo com o que a gente já tem de Windows Pro, que a gente conhece, talvez algumas coisas até que sejam novidades para vocês, que o Windows 10 Pro faz, que talvez o 7 ou 8 não façam ainda. Algumas sugestões de Windows as a Service ou Desktop as a Service, então é uma possibilidade muito grande de negócios que abre para vocês com o Windows 10, onde encaixa no Microsoft 365 e por que você pode fazer a integração entre as duas plataformas. E 5 perguntas que recebo aqui em relação ao Windows 10 em CSP. Talvez vocês tenham outras perguntas, mas podem fazer durante o webinar que a gente responde tudo no final. Canal do YouTube, onde todos esses webinars são divulgados. Então, esse mesmo de hoje, até no mais tardar segunda-feira, deve estar disponível no canal do YouTube, mas todos os outros webinars que a gente fez ao longo do tempo aqui já estão disponíveis no canal da Ingra. Então, é youtube.com/c/imcloudbrasil. A gente está falando de Windows 10, temos uma familiaridade muito grande com a plataforma Windows já. O Windows 10 ele traz uma mudança de paradigma, uma mudança de interpretação de sistema para a Microsoft muito grande. Apesar de ser uma aplicação para utilização em desktop, o sistema operacional ainda convencional, ele vem com uma série de funções que impulsionam para a cloud. Então tem muita coisa focada em segurança e focada em cloud, que vão mudar a história do Windows 10, vão mudar a história de desktops e notebooks, mobilidade, quando a gente entender nos detalhes isso. Então, um dos argumentos que a Microsoft tem, um dos slogans que a Microsoft tem, é de que o Windows 10 é a plataforma Microsoft mais segura da história. E tem bom respaldo para isso. Então, o Windows 10 tem algumas ferramentas que muita gente hoje, ou muitos de vocês, ou de clientes de vocês, têm pago para poder utilizar com terceiros, com outros fabricantes, têm investido nesse tipo de segurança, e agora são seguranças que são nativas do próprio Windows 10. Então, vamos explorar aqui alguns números que a gente tem recentes aqui. Talvez alguns de vocês já tenham até presenciado isso nos clientes, né? A Microsoft tem mais de 300 mil amostras de malware novas detectadas todos os dias, né? Em propagandas, em e-mails, em spam. E às vezes julga que é só o usuário mais simples, que não conhece muito de TI, que permite que um malware seja propagado, ou uma informação seja vazada, ou a gente tem algum problema de segurança. Mas 87% dos empresários experientes vazados acidentalmente. Então, nós estamos suscetíveis a sermos enganados, a sermos a suceder a esse tipo de malware, a esse tipo de ameaça, né? Uma parte disso está envolvendo o processo de segurança básica que a gente faz. Então, senhas fracas, senhas que foram roubadas, engenharia social é uma coisa que tem atacado muito. Então, eu receber um spam, receber um pop-up que tem a ver com alguma coisa do meu dia a dia, a chance de eu clicar nisso é muito maior. Então, do mesmo jeito que a tecnologia tem evoluído para o bem, nós temos muitas pessoas que usam para o mal, também com o mesmo ritmo de evolução. Então, cada vez mais existe inteligência artificial nos ataques, existem spams melhorados, ataques melhorados. Haja visto o que foi essa onda, e ainda tem sido essa onda de sequestro de dados. Isso não tem acontecido, né? Mas foi uma onda que pegou muita gente de surpresa, né? E aqui a análise do impacto global em uma relação de dados. Então, não só a questão de indisponibilidade, perda do dado, mas a informação em si tem um valor muito alto também, né? A gente olha para as edições do Windows 10, agora falando de trabalhar com o Windows Pro e o Windows Enterprise. Algumas coisas do Windows Pro já estão disponíveis e a gente não tem explorado muito isso. Talvez vocês não conheçam tudo isso, mas, por exemplo, esse é um comparativo que mostra as 3 edições. Esse comparativo ele é público da Microsoft, mas dá destaque para algumas funções. Uma essa disponível já no Pro e que não tem muitas pessoas que utilizam é o Continuum, que permite que você use sistema operacional Windows em smartphones e tablets, mas com a facilidade de você plugar isso num teclado, num monitor, num mouse e usar como se fosse uma estação.
Então, apesar de não ter muita difusão de smartphones com Windows 10 embarcado, é uma saída para quem tem uma necessidade muito grande de mobilidade, onde quer usar o celular com o desktop. Mas no finalzinho desse webinar eu vou dar um toque para vocês de como fazer isso acontecer em Android e iOS também. Então, com o 10 a gente consegue fazer, com o 10 e Azure, a gente consegue fazer uma brincadeira bem parecida com o que já é nativo para smartphones que tem Windows. A mudança que muita gente não explora e às vezes tem ferramentas que usam para fazer edição 3D, aquele Paint velho e antigo que a gente conhece, ele é descontinuado em versões anteriores do Windows, mas ele entra com uma cara nova e com novas funções aí para quem mexe com edição 3D. Então, às vezes, uma edição básica 3D, muitas empresas estão usando já ajustes básicos em imagens 3D. Isso é uma coisa que já está disponível em toda a plataforma do Windows 10 de Pro em diante, né? Vamos falar um pouquinho das coisas que o Enterprise traz para vocês, que é o foco da conversa de hoje. Uma coisa que está sendo bem divulgada e é bem interessante é uma funcionalidade chamada Windows to Go, que você rode, você tem instalado e pronto para utilização um sistema operacional em um dispositivo móvel. Então, por exemplo, um pendrive, um HD externo. Isso para que o usuário possa ter a experiência de desktop dele sendo executado em qualquer tipo de equipamento que faça leitura de sistema operacional, mas faça o boot através de um pendrive ou um disco externo. Então, não tem mais esse vínculo obrigatório com uma estação física. Ele pode ter o boot, a execução do sistema operacional toda no pendrive e acompanhar ele, dando mais mobilidade para o usuário, né? Um que é bem interessante também é o Branch Cache. Sabe que com o passar do tempo, mais o consumo de informações que não estão no site da empresa, que não estão no local da empresa, então consumo de internet, de conteúdo via internet, ou conteúdo de outra filial do escritório. Por exemplo, eu tenho um cliente em 3 ou 4 escritórios, sendo que um deles é onde está o meu file server, a matriz dos dados, e as outras filiais consomem informações. E essa é uma funcionalidade que vem integrada no Windows 10 Enterprise, do E3 em diante, né, do mais simples em diante, que você tenha dentro de uma filial, dentro de uma empresa, um servidor de cache, que consegue cache de informações da internet ou até de informações de outros sites. Então, se tem um arquivo que está sendo utilizado em todas as filiais, né, por vários usuários nas filiais, e esse arquivo ele não fica nesse site, ele fica em um local, fica na nuvem, fica em qualquer lugar. O que é que esse usuário, vários usuários vão fazer a mesma carga do mesmo arquivo, do mesmo vídeo do YouTube, do mesmo conteúdo de internet, do mesmo site. O que o Branch Cache faz, esse servidor ele consegue carregar toda a informação uma única vez no servidor e distribuir via rede interna. Então, evita que todos os usuários façam conexões pela internet, e quem mantém o arquivo atualizado, quem mantém esse cache atualizado, é o servidor. Cada vez que um usuário pede um arquivo ou pede alguma coisa, esse servidor vai checar se tem versão superior ou posterior desse arquivo e atualiza ou não. Não havendo versão posterior, o usuário nem precisa sair da rede para consumir esse tipo de conteúdo, mesmo sendo um conteúdo totalmente web. Isso economiza muito rede, banda, o fluxo de informação pela internet, né? Uma coisa que vem em partes do Enterprise, que talvez vocês conheçam já há um bom tempo, mas vale a pena dar um mergulho agora, é o EDOP, que é o Desktop Optimization Pack. Esse é um recurso que ele vem para quem assina o Software Assurance, mas agora ele passa a vir dentro do Windows 10. Então, as coisas que eu queria dar destaque aqui dentro do MDOP, e às vezes, ou é bem provável que o seu cliente final ou ele esteja precisando disso, ou ele até já comprou isso de um outro fabricante, né? Integrando, gastando dinheiro aí com esse tipo de solução. Então, o que a gente tem aqui? Duas coisas iniciais, que é o Advanced GPM. Isso permite com que haja um controle mais seguro daquilo que está sendo feito no AD. Então, quando você tem alterações dentro do AD da empresa, que pode gerar incongruências entre configurações já feitas anteriormente. Então, de repente, dei privilégio de administrador para algum gestor de TI que foi lá e fez algum tipo de alteração
no AD que pode comprometer a segurança. EPM permite que você aplique processos de controle de segurança, como, por exemplo, olha, toda alteração que você faz no AD, ela depende de aprovação de outra pessoa, de uma análise de impacto. Então, você consegue ter o poder de GPOs que você tem na rede. O BitLocker também é um negócio que muita gente tem contratado terceiro, mas basicamente o que ele faz é a criptografia de informações que estão no disco. Então, alguém tentar roubar um HD ou perder um notebook, a informação fica inútil, porque ela é criptografada, e o sequestro da informação também fica inútil. Então, se alguém tirar essa informação, tentar fazer algum tipo de vazamento ou mesmo sequestro de informação, o BitLocker é quem garante que isso não vai ser possível de ser lido fora da própria máquina com a credencial do usuário, com hashes de hardware e também com a informação do usuário de login. Né? Também quando você está falando de desligamento do funcionário, então ele vai ficar com o disco, ele vai ficar com uma informação, como é que você bloqueia para que ele tudo lá não seja mais útil. Isso é uma solução que costuma ser cara no mercado e já vem integrado aí no MDOP, que está dentro do teu Windows Enterprise. O Desktop Virtualization permite que você tenha dentro de qualquer ambiente, e a gente está falando até inclusive de ambientes virtualizados em servidor, ambientes em máquinas mais antigas, você permite entregar a atualização de Windows 10 ou de outra versão do Windows dentro de um ambiente virtualizado. Ou seja, você consegue que o usuário tenha a interface dele toda desenvolvida para execução em ambientes virtualizados fora a máquina dele, ou outra máquina mais antiga, ou em um servidor mesmo. O One Virtualization for Desktops, ele der um nível nisso. Então, às vezes você fala, olha, eu quero atualizar para Windows 10, mas eu tenho aqui uma aplicação que ela só roda em um Windows XP, ela só roda em um Windows 7, é por isso que eu não estou atualizando. O Application Virtualization for Desktops, ele permite que você rode dentro do Windows 10 aplicações que não são compatíveis com o Windows 10, mas não aplicando aquele recurso de compatibilidade, e sim entregando para essa aplicação uma camada de emulação dos sistemas mais antigos. Ou seja, para a aplicação vai sentir que está rodando em cima de uma versão mais antiga do Windows, sendo que tudo isso é uma virtualização em cima do próprio Windows 10. Então isso acaba com problemas de compatibilidade de aplicações, né? Aqui só para o User Experience Virtualization é o conjunto onde você já prepara, por exemplo, um perfil pronto de uso de desktop, com aplicações, configurações, tudo isso para que você entregue uma experiência para o usuário virtualizada que pode ser aterrissada em qualquer tipo de device. Então, com sistemas antigos, no servidor, no próprio Windows onde ele está, o usuário vai logar e ele vai abrir um desktop com a experiência dele virtualizada. E aí saiu, fez um logoff e o sistema volta para o que era antes. O usuário na estação vai ter a experiência de desktop dele. E aí ferramentas de recovery, de backup já embutidas, ferramentas de snapshots. Então, você também tem uma proteção para, se por acaso qualquer desktop pode funcionar, você imediatamente coloca outro desktop com as mesmas informações do usuário e até com a mesma experiência que ele tinha em poucos minutos. Um diferencial em relação ao E3 e o E5, que é um dos mais completo da categoria. O E5 está conectado nativamente com essa central de segurança da Microsoft. Tem algumas coisas que vão aparecer tanto para o gestor de TI quanto para a pessoa que está usando a estação, mas eu vou dar foco aqui para funções, depois a gente vai mergulhar um pouco nelas, que implementam segurança e essas funções que tornam esse Windows mais seguro da história. Você ter ferramentas para proteger um ambiente é muito importante, mas talvez tão ou mais importante que isso é que você consiga usar essas ferramentas de forma efetiva. Então não adianta você ter uma ferramenta complexa de segurança que te proteja 100%, mas que demore ou que exija várias práticas de implementação que compliquem muito o deploy disso, porque você vai acabar não usando. O que o ATP consegue fazer para você? Ele consegue automaticamente rastrear isso, por isso que ele é conectado com a Microsoft, com a central de segurança cibernética da Microsoft. Ele já consegue, com simples deploy, monitorar como está sendo feita a configuração de segurança geral desse desktop e desse desktop dentro da tua rede.
E aí ele consegue identificar algumas ações que talvez você tenha que fazer antes de começar qualquer tipo de projeto de segurança. Paralelamente a isso, você consegue fazer um monitoramento em tempo real, com base comportamental, de coisas que podem existir no ambiente. Então, sem muita configuração, ele já vai olhar para o dia a dia do usuário e vai identificar se existe algum programa, se existe alguma ação que não é de costume desse usuário. Então, ele está acessando um tipo de arquivo que não costumava acessar, ou ele está modificando algumas coisas do sistema que não são comuns de serem modificadas, ou seja, é como se fosse um guardião de segurança implantado junto com o teu Windows, que mostra, que monitora comportamento do usuário. Não a questão de existirem spams, malwares que estão atacando ele, ou invasões que estão acontecendo, mas principalmente análise histórica comportamental. E parado com bases globais da Microsoft Segurança. Então, o teu usuário que vai estar trabalhando aqui, ele vai ter padrões comportamentais analisados com outros usuários em outras empresas ao redor do mundo todo. Então, se na Índia um usuário detectou um tipo de comportamento diferente devido a um ataque, imediatamente a plataforma da Microsoft já te protege contra isso. Então, é uma de todas essas conexões do Windows 10, exatamente para prover uma segurança em tempo real e centralizada e monitorada globalmente. Então, esse painel aqui é um painel que fica numa central de análise e ele fica dando exatamente esse monitoramento, tanto global quanto pontual, granular. Se você tiver algum usuário sendo atacado, tendo um comportamento estranho, você pode tomar alguma ação quanto a isso ou até automatizar algumas de defesa. Nós temos o controle de aplicativo do Windows Defender. Esse controle de aplicativo ele monitora exatamente qual que é o comportamento de aplicativos e se ele vai permitir a TI configurar se é possível instalar novos aplicativos, qual o critério de segurança para usar novos aplicativos, né? Além disso, a própria segurança de antivírus, então tem muito investimento aí no mercado em soluções de antivírus e às vezes antes desse investimento em ferramentas mais complexas, uma prova é necessária. Então, com o 10 você já tem aí o Windows Defender que te dá um nível de segurança razoável em relação a vírus, e aí, até que você tenha uma ferramenta de antivírus dedicada, ou mesmo com isso você já consiga resolver o problema. Em relação ao Windows Defender, Exploit Guard, aproveita essa informação que você tem do Windows Defender e começa a explorar vulnerabilidades do próprio Windows. Então, tira um pouco dessa dependência de updates do Windows e ele vai te proteger independente do update ou não. Se esqueceu de aplicar um patch, se o usuário não fez a última atualização, de qualquer forma, essas brechas de segurança começam a ser fechadas automaticamente no momento da detecção. E a atuação do Windows fecha definitivamente isso, né? E aí pontos que olham tanto para a proteção de razões através de aplicativo e invasão através de sistema. Então, um tipo de invasão que tem acontecido muito para contaminar ambientes são os que modificam a própria aplicação. Então, o usuário instala uma aplicação que é do banco dele próprio, uma aplicação da empresa mesmo, alguma coisa que não que é desenvolvida por terceiro, e os hackers podem usar isso de forma automatizada para invadir o computador, usar para monitorar. Então, o Application Defender, o Application Guard, ele serve para proteger que a aplicação não tenha mutações que aconteçam no meio do caminho, ele protege para que a aplicação não muda, e por lado, o Defender System Guard protege o sistema operacional. Então, qualquer tipo de aplicação que tenta fazer de uma forma não homologada e não aprovada pela TI, uma alteração na camada do sistema, então quer dizer, mexer no firmware, quer dizer, mexer em arquivos de sistemas essenciais para o Windows, qualquer tipo de intervenção dessa vai ser bloqueada e vai ser notificado para a TI. Isso é que não vai ter tipo de invasão que afeta a funcionalidade da máquina. Isso não vai parar de funcionar, ele não vai bloquear, não vai interferir na segurança do sistema. Então, como vamos ver aqui, não só esse monitoramento que é da ferramenta, mas essa integração com a central de segurança cibernética da Microsoft, de que você realmente tenha um Windows cuja segurança é atualizada globalmente e o Windows mais seguro da Microsoft, onde eles estão investindo mais recursos a cada dia para manter a segurança desse ambiente. Essenciais
do Windows 10 em relação ao Pro e em relação ao próprio Enterprise, o E3 e o E5. A diferença do E3 para o E5 é exatamente essa conexão com a Microsoft para obter o ATP, que tem ferramentas de monitoramento ativo, mas também conectadas com a Microsoft para proteção global. Como é que é na compra de Windows 10? O Windows ele sempre vai começar com os Professional licenciado. Então, a conversa pode sempre começar falando-se de Windows OEM, que já vem instalado na máquina, ou se foi legalizado com uma licença Open, uma licença GGS, Legalization. Tem várias maneiras de ter o Windows 10 Professional na máquina, ou Windows 7, Windows 8 Professional na máquina. Aqui tem um fluxo que dá para entender qual é a oferta que você pode fazer. Então, se o Windows 10 virtualizado em um lugar, então se ele vai servidor, se ele vai rodar no Azure, se ele vai rodar virtualizado em algum ambiente, muita que trabalhava com o VDI, conhece bem isso. Se ele for ser virtualizado, você pode usar o Windows 10 e 3. Existe licença específica para quem quer usar em ambiente físico. Tem algumas premissas para ter isso, a gente vai falar no final. Mas se for virtualizado e você quer uma assinatura de Windows 10 Enterprise ou quiser fazer uma assinatura, esse ambiente com o VDI ou ambiente virtualizado no Azure não precisa de Windows Pro licenciado. Então, se você quiser, a gente vai falar um pouquinho de desktop as a service. Por agora você ter máquinas, servidor, onde você virtualiza o Windows 10, e a virtualização do Windows 10 não precisa de licenças anteriores de Windows Pro. Você pode usar o próprio Windows 10 como assinatura, então Windows as a service. Não tem nenhuma dessas duas assinaturas, é só você descobrir se vai precisar se você tem o Windows Pro ou não. Se você tem Windows Pro, você vai ter que fazer uma compra de Windows 10 VDA, mas basicamente é descobrir se vai ser virtualizado ou não esse ambiente. Sobre essa questão do virtualizado, então, uma vez compreendido que não virtualizado eu sempre preciso de um Windows 10 Professional comprado, ou Windows 7 Professional, Windows 8, 8.1 Professional, no caso do Windows 10 em ambientes virtualizados, do Azure existe aí uma oportunidade de negócios muito interessante. Então, se você começar a trabalhar com Windows 10 rodando dentro do Azure em desktop, é possível você ter um projeto como, por exemplo, esse que foi feito já há algum tempo atrás, realmente com a Ingram, a Samsung e a Amazon, onde se não me engano, do S7 em diante, já tinha uma aplicação que era nativa com a AWS e que abria sessão dentro da AWS rodando o Windows Desktop. Então, o usuário que tinha esse Android poderia simplesmente acessar essa aplicação que cai dentro da Amazon e abre um desktop Windows 10 rodando lá nessa forma virtualizada. Então, uma possibilidade interessante de negócio aqui é se você quiser oferecer para o teu cliente Windows 10 como serviço, desktop como serviço, que pode rodar num celular, que pode rodar num outro desktop que ele já tenha. Basta que você faça uma união do Windows 10 com o Azure, clientes que virtualizam o Azure virtualizam o Windows 10 dentro do Azure. O ligamento é esse CSP, então ele também paga o mensal. Você pode ser para o teu cliente pagamento mensal em estações que rodam dentro do Azure, que ele pode executar no celular, e aí independente do sistema operacional, Windows, Android, e pode conectar no monitor, no teclado e trabalhar como se fosse uma estação, só que ele carrega tudo isso no bolso, no celular com ele, e o ambiente todo protegido em cloud, não fica nada na mão do usuário. Então você tem já um histórico de uma suíte completa para o dia a dia, que é o Office 365, que tem todas as funções, e agora o Windows 10, que é o sistema mais seguro para o dispositivo e já pronto para essa integração com o cloud. Muita pergunta em relação à mobilidade, principalmente celular, como é que funciona o Windows 10, o que eu consigo fazer no ambiente para resolver a questão de mobilidade com os celulares, né? No dia 27, nós teremos um webinar específico sobre Office, sobre Microsoft 365, mas eu queria dar uma antecipada no assunto aqui com vocês. Muitas vezes é que o usuário ele tenta usar de outras formas aquilo que ele tem no dia a dia. Então, o que acontece é que o usuário está usando para comunicação ferramentas de terceiros, como o WhatsApp, por exemplo. Então, é uma ferramenta que não está sob o controle da TI, mas pela eficiência funciona muito bem. Então, é por isso que o usuário
tem escolhido essa função. Mas deployment de e-mail, por exemplo, é uma coisa que tem que ser feita manualmente no celular, celular a celular. Às vezes falta uma ferramenta que faça isso de forma efetiva. Arquivos, então, muito menos, né? Muita gente usa o celular para abrir um e-mail porque o arquivo está dentro do e-mail no celular. Então, é uma maneira errada de você fazer armazenamento de arquivos porque você está dando o tamanho de caixa de e-mail por conta de arquivos, né? E falando em Office no celular, não se sabe o que fazer com isso, né? O usuário nem sabe que dá para editar um Word, Excel, PowerPoint no próprio celular. Então, a ação dos usuários ele tem um monte de informação nos dispositivos dele, seja celular, notebook, com senha às vezes, que pode ser roubado, que pode ser vendido. Com o Windows para desktop você protege isso, mas fica o problema de celulares, tablets, né, smartphones, como é que você vai proteger isso? Do outro lado, a TI que fala, para eu resolver isso eu preciso configurar tudo manualmente, ou até mais fácil, vou proibir tudo, não pode usar nada aqui dentro e ponto final. E quando tem problemas, ele corre atrás de suporte, né? Como se o ideal? Os usuários configurassem as senhas corretamente, com níveis de segurança, que não misturassem informações com dados pessoais, mas isso é uma coisa que a gente não consegue esperar do usuário. Então, tem o que se espera? Que se resolva o problema de uma forma fácil. Eu consiga ter um tracking, ter um report de tudo que está acontecendo e que eu consiga proteger, destruir, salvar, recuperar informações de maneira rápida e principalmente sem investir nada, ou investindo muito pouco. Então, coisas que dá para você conectar com o Windows 10 muito bem agora é o Windows Intune, que também funciona para iOS e para Android. Primeira coisa que ele faz muito bem é a questão de inventário. Então, quero saber o que eu tenho de desktop, o que eu tenho rodando nos desktops, o que eu tenho nos smartphones. Tudo isso já está disponível aqui no Intune. E você consegue fazer algumas políticas de controle de senhas. Senha tem que ser completa, quanto tempo tem que alterar a senha do computador. Gerenciamento de dados. O Intune já permite que você faça uma conexão direta com o Azure para você ter mais gerenciamento, ou com o System Center que já sido implantado. Segundo ponto é que essa ferramenta ela permite que você tenha uma central de aplicativos da empresa. Então, se você quer colar aquilo que o usuário pode ter no celular, pode instalar, ou quer configurar para que quando ele instalar um Office 365 no celular, ele tenha single sign-on, então onde tem a senha que ele usa no desktop, automaticamente habilita o celular para entrar no e-mail. Então, quando ele põe o digital dele no celular, ele já entra em todas as aplicações da empresa. Você também consegue fazer isso, principalmente integrado com o AD. Então, o que é manter a simplicidade na hora de implementar isso, né? Questão de segurança. Então, muita gente tem me perguntado como é que eu faço para controlar os usuários agora que estão acessando o Office 365, estão usando o Windows fora de horário de trabalho ou fora da empresa, e pode me gerar passivo trabalhista. Como eu faço para ter esse controle? Primeiro, saber se é mesmo o meu usuário que está trabalhando. Então, eu preciso de uma autenticação multifator que seja fácil de fazer, sem comprar nada extra de outros fabricantes. Como é que eu consigo controlar acessos, origens de acesso? Tudo isso está dentro do Enterprise Mobility, que vai ser o assunto de um dos próximos webinários aqui. Eu antecipei isso porque tem muita coisa que é ligada com o Windows 10. Primeira coisa que é ligada com o Windows 10. Sim, e Active Directory Premium. Quando está usando o Windows 10, ele passa a permitir a utilização de AD em nuvem. Isso só para autenticação de aplicativos, mas se você estiver usando o Windows 10 Enterprise, o seu usuário conseguiria fazer até logon de estação, arrendando as GPOs, recebendo AD em nuvem, de fato, do próprio Azure. Então tem muita coisa que você já consegue estender e a dependência do usuário de ter que ficar logando na rede local, ou abrindo VPN com a rede local para conseguir fazer a utilização de Windows. Uma coisa interessante é que o suíte da Enterprise Mobility já vem com call de Windows Server. Por que eu destaquei isso aqui? Tem gente aí, do cliente de vocês fazendo legalização de ambientes e gastando dinheiro com call de acesso, que é uma coisa completamente inútil sozinha, né? Ela só serve para legalização de acessos. Por que não investir, então, no Enterprise Mobility, que é um item da plataforma que tem um preço semelhante, mas que já vai dar todo esse tipo de acesso, cloud, a todo o controle, e resolve o problema de compatibilidade, de call, de acesso, de ilegalidade.
O Mobility ele já vem com o Intune embutido, então muita gente gasta dinheiro com ferramentas de inventário, então esquece isso. Quando você está em Intune, você mostraria todo mundo que está fora da rede, e quando você tem o Windows 10, você ganha um MDOP, que faz inventário também. Então você tem uma ferramenta centralizada que te mostra inventário de todo o ambiente, né, com todas as funções. Então quando se você já tem Office 365 e quer o Windows 10, ou tem o Office 365 e já está pensando nessa questão de call de acesso, de resolver esses problemas, foi por isso que a Microsoft uniu essas 3 ferramentas e transformou no Microsoft 365. Então você evolua do Office, já considerando o Windows 10 e já considerando o MS também nisso. Eu fiz um comparativo de preços aqui para vocês terem uma ideia das empresas, né? Então muitas vezes a gente vai comprar itens separados do Office. Aqui tem uma ideia de preço, está um pouquinho defasado o preço aqui, mas dá para ter uma ideia de preços já, né, do site da Microsoft. Quando faz uma compra dos individuais, se você quiser ter só o Office completo, comprando individualmente, você já paga mais ou menos $27. O ES, ele custa uns $14 sozinho, comprando as funções separadas que a gente viu aqui. E o Windows, uns $12. Quando começa a trabalhar com combos, por exemplo, se eu compro um combo de Windows, de Office 365, em pagar 27 eu já estou pagando 12, que é quase metade do que eu estou... Aliás, menos da metade do que eu estou gastando aqui. Se eu comprar ele como uma plataforma independente, em vez de 14, eu estou pagando 8. Então, com esses dois aqui, eu já conseguiria montar um combo por 21, que já é mais barato que o Office 365 separado, né? Então, se você tem o Office 365, vários produtos comprados separados, você consegue subir para Office e MS gastando menos até. E começa a falar de Microsoft 365 Business, você tem aqui uma solução que, por exemplo, custa $20, que já é mais barato do que o CUD Office 365 e MS, então você quase que leva o Windows sem nenhum, porque já está tendo esses gastos em outras plataformas, ele vai reduzir de 21 de 21,30 para 20,08. E a gente comparar com o preço do Office, então tem muita gente que está comprando Office isolado ou ferramentas do Office hoje e não sabem que custa mais barato ele ter um combo do 365 que já vem com MS e com Windows do que as ferramentas separadas que ele tem hoje do Office. Então, vou agora 5 perguntinhas mais comuns aí feitas para os 10. Depois a gente vai ler as perguntas que estão no chat aqui. A pergunta que muita gente me faz é: eu posso comprar um PC então com Linux e licenciar com Windows 10, com CSP? Se eu fizer assinatura mensal do Windows 10, eu posso comprar sistema operacional em máquinas e começar a licenciar? Não. O Windows CSP, conforme o gráfico que eu mostrei no começo do webinar, ele é um upgrade. Então, a base dele tem que ser o Windows Professional. Pode ser um 7, pode ser um 8, um 8.1, pode ser IM. Então, se já veio o sistema operacional instalado na máquina, aí você pode assinar o Windows 10 CSP. Experiência pessoal, eu de restauração, aproveitamento de máquina antiga usando o Windows 10, porque o Windows 10 ele tem uma camada de otimização que faz com que ele fique tão eficiente quanto era o nosso famoso Windows XP. Se aquela máquina Windows 7 velhinha está pesada, máquina Windows 8, Deus me livre se alguém está com Windows Vista, mas aqui está abrindo o bico já que está lenta, experimente o upgrade para Windows 10 CSP, otimize o Windows para que ele fique mais rápido, talvez você não precise nem trocar de máquina nesse momento, você consiga reaproveitá-la com o sistema atualizado. No CSP, que se você não gostou disso, você cai de volta para a versão que você estava antes. Só para vocês terem uma ideia, eu mostrei lá um preço de $12 mais ou menos de Windows 10, mas eu preciso de um upgrade, se ele for comprar, se realmente quiser ir do 7 para o Windows 10, é mais ou menos uns $400. Então, com $12 por mês, ele já faz o upgrade e já uma versão do Windows 10 implementada. Posso, para atualizar o meu Windows Home, eu tenho o Windows Home, o Windows Single Language, né, o SL, que a gente conhece aqui também. Não, a base é sempre um Professional. Então, se ele estiver usando o Windows Home, não adianta comprar o Windows 10 CSP que está legalizado. Windows 10 Enterprise. Se de repente você quiser utilizar o Windows 10 Pro,
ou seja, usar aquele Windows 10 como atualização, upgrade, que custa $400 lá. Existe a opção do Microsoft 365, que é o Business, que é aquela mesma suíte, mas ele já permite que você atualize de Windows 7, 8 para frente para o Windows 10, que eles chamam de Business, mas na verdade o Windows 10 Business é o Windows 10 Pro com algumas funções a mais liberadas aí. Pensando em fazer a atualização de Windows 10, não precisa fazer compra de Windows 10 totalmente para o parque de novo. Se você tem o Windows 10 do Windows 7 Pro e antes, acesse o SP e você terá o 10. E aí já pode perguntar, tá, então eu posso assinar por um mês e depois cancelar meu Windows 10, que eu já atualizei por 10, está tudo certo, né? Se você cancelar o teu Windows 10, ele vai te exigir que faça um downgrade. Você vai precisar voltar para a versão que você estava antes. Porém, existe uma promoção da Microsoft que se você mantiver esse contrato ativo por um ano, automaticamente você vai receber o direito de uso do Windows 10. Então, realmente você quiser fazer uma atualização para o Windows 10, mas não pretende ficar pagando mensal pelo resto das funções, realmente só quer o Windows 10, só quer um upgrade. Se você a conta do valor vezes 12 é bem mais barato do que o upgrade comprado, mas basta você ter assinatura por um ano e depois, mesmo que você cancele, o Windows 10 já é seu, perpetuamente. Pergunta aqui, se for mais informações ou estiver falando com algum cliente, precisar de alguém para te ajudar, tá, já que está na nossa conferência, ele está aqui, está vendo as perguntas, vendo o chat aqui. Ele é o responsável por toda a suíte de Microsoft 365 aqui na Ingram, então estão aí os contatos. Dentro desse Microsoft 365 está todo o universo de Windows 10. Então, pode chamar ele pelo e-mail, pelo Skype, aí, pelo telefone, poder te apoiar, te dar orçamentos. O time vão ficar aqui para te ajudar tecnicamente, se você tiver alguma dúvida. Mas comercialmente você já tem aí todo o acesso, Adriano. Tudo bem, pessoal? Então é isso. Vou encerrar a gravação por aqui. A gente vai abrir agora para perguntas que vocês tiverem. Queria agradecer imensamente quem participou até aqui. Se você não puder ficar, a gente se vê no próximo webinar. E todos aí um excelente final de semana. Até o próximo.